Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje são com as funções trigonométricas secante, cossecante, cotangente, a função trigonométrica, relação trigonométrica fundamental e algumas derivadas dela. Então a gente vai relembrar alguns conceitos que são de extrema importância. Primeiro, quando você trabalha com a função secante, o que acontece com a função secante? A secante, a gente vai abreviar ela da seguinte maneira. Secante de um certo arco x, ela vai ser igual. Cuidado que a função secante é a inversa de uma função trigonométrica. Então a secante é o inverso, é 1 sobre o cosseno do seu ângulo x, do seu arco x. Cuidado para não confundir, tá? Secante é o inverso do cosseno, é fácil da gente confundir isso aí. Então vou pedir uma atenção triplicada para você. Funçãozinha secante. Secante inverso do cosseno. Tem mais uma, né? O que acontece ali, ó? Se nós trabalhamos com a cossecante, a cossecante de um arco x, isso vai ser igual a 1 sobre, ou seja, esse 1 sobre significa o inverso, tá? O inverso do seno do teu ângulo x. Então aqui, ó, cossecante é o inverso do seno. Lembre, se for C, embaixo é co, se for co, embaixo é C. E existe mais uma, essa não tem como confundir, a cotangente. A cotangente de um arco x qualquer vai ser o inverso da tangente desse meu x. Então assim, é fácil da gente lembrar, é bem tranquilinho da gente lembrar, minha caneta caiu, vem aqui caneta. É bem facinho da gente lembrar e eu só peço para você tomar esse cuidado. Secante inverso do cosseno, cossecante inverso do seno e cotangente inverso da tangente. Por que eu estou falando isso? A gente vai trabalhar com algumas relações que eu necessito delas, eu necessito dessas transformações. Eu peço para você lembrar uma coisa. Se eu resolvo elevar ao quadrado aqui, aqui fica elevado ao quadrado. Exemplo, secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Cossecante ao quadrado é 1 sobre o seno ao quadrado. Cotangente ao quadrado é 1 sobre a tangente ao quadrado. Eu consigo trabalhar com a seguinte ideia. Dentro disso aqui, o que a gente pode fazer? Lembra dessa relação fundamental? Seno ao quadrado de um x mais cosseno ao quadrado do x é igual a 1. Lembra disso? Relação trigonométrica fundamental. Se você não lembra, eu peço para você lembrar, ou melhor, eu peço para você não esquecer relação trigonométrica fundamental, por favor. Aí a gente vai fazer uma operação, a gente vai fazer uma brincadeira com ela. Eu vou dividir os dois lados pela mesma função. Eu vou dividir toda ela, quer ver? Eu vou dividir toda ela por seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x, vou dividir aqui por seno ao quadrado de x e vou dividir aqui por seno ao quadrado de x. Você quer ver uma coisa? Eu optei por dividir por seno. Eu poderia ter escolhido outra função, tá? Mas eu optei por dividir por seno ao quadrado. Quer ver? Seno ao quadrado por ele mesmo dá 1. Mas, vamos pensar uma coisa? A cotangente é o inverso da tangente. Eu espero que você lembre que a tangente ela é a definição do seno pelo cosseno. Vamos pensar? Tangente, vou colocar aqui no cantinho. Tangente de um ângulo x é a razão do seno do x pelo cosseno do x. Agora, quem vai ser a cotangente do teu x? O inverso disso aqui. Cosseno de x sobre o seno de x. Mas peraí, lembra que eu disse que eu posso elevar os dois lados ao quadrado? O que eu tenho aqui é aquela relação de cotangente mais ao quadrado. Então quem vai ser cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado? Isso vai ser cotangente ao quadrado de x é igual. Ei, lá eu tenho 1 sobre o seno ao quadrado. 1 sobre o seno é cossecante. 1 sobre o seno ao quadrado é cossecante ao quadrado de x. Tá aqui mais uma relação. Aqui eu tiro mais uma relaçãozinha. Certo? Tiramos mais uma. Mas eu poderia fazer o que também? Eu posso pegar a relação fundamental, seno
quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Como eu dividi por seno, vamos fazer uma graça agora. Vou dividir por cosseno ao quadrado x sobre cosseno ao quadrado x sobre cosseno ao quadrado x. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Seno sobre cosseno é tangente. Seno sobre cosseno é tangente. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado de x. Cosseno, cosseno dá 1, né? Isso vai ser igual 1 sobre o cosseno ao quadrado. O cosseno é secante, então 1 sobre o cosseno ao quadrado é secante ao quadrado x. Tem mais uma relação. Aí eu vou fazer o seguinte. Para que você consiga entender aonde eu estou tentando chegar com toda essa conversa, a gente vai criar uma tabela não, um quadro aqui do ladinho, com todas essas relações que a gente tem. Que é isso que vai auxiliar a gente, ó. Pera lá, essas aqui vamos tomar como definição que nós já conhecemos. O que tem de relação nova? Primeiro, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Relação trigonométrica fundamental. Por favor, não esqueça ela. Não esqueça a relação trigonométrica fundamental. Ela é de extrema importância e aparece muito isso, tá? Muito mesmo. Daí, eu tirei uma primeira relação derivada dela. Essa aqui, ó. Cossecante ao quadrado, vou anotar aqui, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais quem? Ó, 1 mais quem? Cotangente. Cotangente ao quadrado de x. Cossecante é 1 mais cotangente. Vamos anotar. Vamos guardá-la aqui. Guarde isso aqui. Certo? E mais uma. Secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x, vou colocar a criança aqui, ó. Secante ao quadrado de x vai ser igual. Quem é secante? 1 mais tangente. 1 mais tangente ao quadrado de x. Eu estou com as três relações, as duas derivadas da função da relação trigonométrica e mais a relação trigonométrica. Aí eu faço essa anotaçãozinha, beleza? E aí eu vou te mostrar como é que isso aparece. Só lembrando, isso aqui, ó, nós temos que saber. Inverso da secante, o inverso do cosseno é secante, inverso do seno cossecante, inverso da tangente cotangente. O que eu vou fazer? Vou colocar uma relação ali para você ver como que eles cobram isso de você. Ó. Como que é cobrado isso no vestibular? Do tipo, eles fazem o quê para dar isso aqui? Quer ver? Ó, vou puxar um exemplo aqui. Olha isso. Eu falo para você que cossecante de um x, ela vale, cossecante de x, ela vale 5/4. E eu quero que você calcule isso aqui, ó. 25 seno ao quadrado, 25 vezes o seno ao quadrado de x, menos, Jesus, 9 vezes, olha que simpatia, a tangente ao quadrado de x. Meu Deus, é uma opção que eu tenho, tá? Eu quero saber o valor dessa expressão, mas eu te forneci aquela cossecante. Apenas isso, tá? Daí assim, ó, eu não estou falando nada, absolutamente nada do x em relação ao quadrante dele. Quando nós não falamos nada, nós subentendemos ele no primeiro quadrante. Sinal no primeiro quadrante, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, todo mundo é positivo. Daí a gente não se incomoda com o sinal. O que eu vou começar a fazer? Olha só, eu vou partir dessa definição. Ele me forneceu que a cossecante, ela vale 5/4. Espera aí. Vocês precisam entender uma coisa. Se eu te dou uma função, você sempre tem a inversa dela. Sempre. Então, quer ver? Ó? Se ele te forneceu a cossecante, você tem a inversa dela. Cuidado, a inversa da cossecante é o seno. Seno de x vai ser igual. Inverta isso, por favor. O seno vale 4/5. O inverso do seno é a cossecante. O inverso da cossecante é o seno. Então eu tenho a inversa dela. Vou até mudar a cor aqui para destacar. Eu tenho a inversa. Certo? Agora a gente vai pensar. Ó. Pensa um pouquinho. Eu vou no cantinho, vou fazer um rascunho bem simples. Bem simples.
eu vou colocar um triângulo retângulo, vou posicionar meu ângulo x e meu ângulo de 90. Professor, por quê? Meu ângulo x é esse aqui, ó. Definição de seno no triângulo retângulo. Cateto oposto, hipotenusa. Seno desse ângulo x, cateto oposto e hipotenusa. Deu 4/5. Aqui dá um triângulo pitagórico. Então a base dele vai valer quanto? 3. Fechou. A gente tem que tomar cuidado. Olha o que eu tenho aqui, ó. Seno ao quadrado de x. Espera aí. O seno de x é 4/5. 4/5 ao quadrado. Tem um 25 multiplicando, então a gente multiplica. 25 vezes. Menos 9 vezes. Espera aí. Ali do ladinho eu tenho a tangente de x ao quadrado. Tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Então isso vai ser cateto oposto 4, cateto adjacente 3 ao quadrado. Quer ver? Que bonito. 25 vezes 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Menos 9 vezes 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Quer ver? Aqui sobrou 16, menos, cancelei, sobrou o quê? 16. 16 com menos 16 dá 0. Solamente isso. Essa é uma possibilidade, tá? Vou tirar aqui meu triângulozinho. Vamos jogar mais um exemplozinho para você, tá? Para você ver como que pode aparecer também. Vamos lá? Galera, ele poderia chegar para você e pedir uma simplificação de expressão. Eu vou precisar tirar esse exemplo, porque eu vou precisar daquelas relações. Então, tirando aqui, ó, daria para pedir para você também o seguinte, imagina, eu tenho secante de x mais, olha só que bonito, tangente de x sobre secante de x mais tangente de x sobre cosseno de x. Cosseno de x mais cotangente, eu vi uma cotangente. Uma cotangente de x. Ó, certo? Não estou falando nada do x, subentendemos primeiro quadrante. Quando você tem uma expressão como essa, eu não tenho um valor de referência ali, ele não deu um seno, não deu um cosseno, não deu uma tangente, para eu achar o valor e substituir, melhor maneira, passa todo mundo para seno e cosseno. Tenta fazer isso, tá? Quando eu digo passar todo mundo para seno e cosseno, a gente vai fazer assim, ó. Ó, tenta entender o que eu estou dizendo da seguinte forma. O que é uma secante? O que é uma secante? A secante é o inverso do cosseno. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre o cosseno de x. Mais o que é? Vamos colocar tudo colorido. O que é a tangente? Professor, tangente, sim, eu falei para você que tangente é o seno sobre cosseno. Então vai ser o seno de x sobre o cosseno de x. Tudo isso dividido por... Tudo isso sobre... Vamos lá. Embaixo o que eu tenho? Cosseno. Todo mundo é seno e cosseno, não vou mexer no coitadinho. Cosseno. Mais... Pera aí. Cotangente, cuidado. Tangente é seno sobre cosseno, certo? Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é o inverso. Vai ser quem? Cosseno de x sobre o seno de x. É o inverso. Em cima, mínimo múltiplo. Ó, passo o tracinho, mínimo múltiplo. Só cuidado. O mínimo múltiplo de cosseno e cosseno é cosseno x. Cosseno dividido por cosseno dá 1, vezes 1 dá 1. Mais cosseno por cosseno dá 1 vezes seno dá seno de x. Vou pôr um parênteses nele, para deixar ele arrumadinho. Embaixo, mesma coisa. Embaixo a mesma coisa. Tira o mínimo. O mínimo vai ser quem? Seno de x. Seno dividido por 1 dá seno, vezes cosseno. Seno vezes cosseno. Seno por seno dá 1 vezes cosseno, dá cosseno. Repare que eu não coloquei o x só por espaço.
é uma divisão de frações. Conserva a primeira fração, aquela de cima. Vamos conservar a primeira. 1 mais seno x, conserva a primeira fração sobre o cosseno x, multiplica o inverso da de baixo. Olha o que eu vou fazer na de baixo. Eu vou inverter, né? O inverso dela é seno x sobre o cosseno é fator comum. Então eu evidencio ele, que multiplica 1 mais seno x. Eu ponho o bichinho em evidência. Ó, ponho o bichinho em evidência. Cosseno vezes 1 dá cosseno, cosseno vezes seno, cosseno vezes seno. Por que eu estou fazendo isso? Dá uma olhada. 1 mais seno x, eu corto com 1 mais seno x. Já melhorou um pouquinho. Antes de qualquer coisa, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu posso escrever essa expressão assim, ó. Eu posso escrever ela 1 sobre o cosseno x vezes seno x sobre o cosseno x. É uma opção que eu tenho, Em cima sobrou 1 sobre cosseno, né? E seno sobre cosseno está aqui. Se você pensar bem, quem é 1 sobre cosseno? É secante de x. Inverso do cosseno é secante. Quem é seno sobre cosseno? É tangente de x. Então, poderia ser uma opção. Eu tenho outra? Sim, você tem outra. Se você pegar cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado. Você poderia fazer o quê? Secante ao quadrado vezes seno. É uma outra opção. Vai depender do que ele coloca na resposta para você. Tudo bem? Mas são duas maneiras de você sair. Ou ele te fornece o valor, ou ele fornece para você a expressão. Vou ficar aqui do ladinho para que você consiga aí copiar, pelo menos pausar o vídeo. Tudo bem? Galera, fechamos a conta então. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.